O Oriente Médio está no seu limiar mais perigoso em 5 meses, e o tempo está passando. A tensão entre Washington e Teherã atingiu seu pico esta semana. No dia 3 de agosto, do Salão Oval, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que estava dando ao Irã uma última chance clara, e a ameaça na mesa não é uma operação militar comum. De um lado, petroleiros queimando no Estreito de Hormuz e 50 mil tropas americanas prontas. Do outro, aquele plano massivo de aniquilação vazado do Catar. De acordo com relatos, os Estados Unidos e Israel, com o apoio logístico de 4 estados do Golfo, já prepararam uma operação em grande escala de 15 dias, destinada a destruir as instalações subterrâneas de mísseis e nucleares do Irã em vários locais. Isso não é apenas uma campanha aérea. Os Estados Unidos estão redistribuindo suas últimas forças no Iraque para regiões próximas à fronteira iraniana, e Trump removeu o Paquistão completamente da lista de mediadores, acusando-o de favorecer o Irã na mesa de negociações. A mesa de negociações agora parece ter virado para o lado do Irã. Neste vídeo, vamos desvendar camada por camada o plano de ataque de 15 dias que vazou, as coordenadas das instalações subterrâneas em 15 locais diferentes e o panorama geral de uma escalada que pode envolver toda a região. Mas antes de começarmos, um pequeno pedido. Análises geoestratégicas independentes como esta são suprimidas pelo algoritmo. Inscrever-se, curtir e deixar até mesmo uma única palavra de comentário nos ajuda diretamente a superar essa supressão. Isso leva apenas alguns segundos. Vamos primeiro entender a escala desse plano. Nas próprias palavras de Trump, se o ataque que ele cancelou realmente tivesse acontecido, teria sido a maior operação aérea vista desde a Segunda Guerra Mundial. O presidente deixou claro que isso não é paz, apenas uma pausa, que se a diplomacia falhar, ataques muito mais severos seguirão. E neste momento a situação é crítica e está escalando dramaticamente. Como cada sinal no terreno sussurra que esta chance pode ser a última, o Irã também parece estar perdendo esta última chance porque as provocações no terreno não cessam por um momento. No dia 3 de agosto, perto do Estreito de Hormuz, um navio de carga foi atingido por um projétil não identificado e o Comando Central dos Estados Unidos anunciou que havia neutralizado 2 embarcações iranianas sob o bloqueio naval. As cartas de Trump estão na mesa também, declarando: nada chega ao Irã, a menos que nós queiramos. Ele exige que o estreito seja aberto primeiro e que, em uma segunda fase, a capacidade nuclear do Irã seja desmantelada. Além disso, uma bomba que o general aposentado Jack Keane detonou na Fox lançou tudo em mais confusão. De acordo com a revelação surpreendente do general de 4 estrelas, os estados do Golfo não estão dispostos a pagar o preço para se livrarem da agressão do Irã e estão ativamente sabotando a operação. Ainda assim, Trump deixou claro que não se contentará em apenas observar essa resistência silenciosa, e ele não está mais buscando a aprovação dos aliados. Com 50 mil tropas no terreno e sua aeronave B-2 Spirit, ele está se preparando para apertar aquele botão, apesar da relutância do Golfo. Neste ponto, à medida que as sombras e o pânico da Rússia e da China por trás do Irã crescem, a retórica da última chance de Trump está se tornando uma grande realidade na atual escalada. De fato, esta última chance funciona para ambos os lados. Enquanto o Irã fortalece suas defesas um pouco mais a cada dia e atrai a Rússia e a China cada vez mais para si, pode também ser a última chance para os Estados Unidos, cujas opções estão se esgotando rapidamente. É precisamente por isso que o arquivo sobre a mesa é claro: uma campanha de aniquilação ininterrupta de 15 dias a ser realizada com apoio logístico que Israel e 4 estados do Golfo fornecerão de bom grado ou à força. E no centro dessa ameaça está um único alvo: as fortalezas nucleares subterrâneas mais fortificadas do Irã no mundo, enterradas a centenas de metros sob as montanhas. Agora vamos direto ao cerne da questão, para aquelas cidades nucleares silenciosas sob as montanhas. No centro técnico desta crise está um único nome, e toda a estratégia gira em torno dele: Fordow. Esta instalação de enriquecimento de urânio perto da cidade iraniana de Qom não é uma planta comum. É uma fortaleza subterrânea esculpida na rocha a precisamente 80 a 90 metros abaixo de uma montanha. Essa profundidade a torna quase intocável por quase qualquer ataque aéreo. Mesmo as bombas mais avançadas de Israel não conseguem alcançar essa profundidade, e essa é a verdadeira razão pela qual os Estados Unidos devem intervir. A única arma que pode atingir essa instalação é uma GBU-57 de aproximadamente 13,5 toneladas no arsenal americano, uma bomba penetradora maciça projetada para perfurar dezenas de metros de concreto e rocha antes de detonar.
Mas aqui está o ponto crítico. A única aeronave que pode transportá-la é o bombardeiro furtivo B-2, e cada B-2 pode carregar apenas 2 de cada vez. No primeiro ataque de volta em 2025, alcançar Fordo exigiu lançar quase 14 dessas bombas massivas em uma única instalação. Cada missão do B-2 é uma operação complexa que requer reabastecimento no ar, algo que não pode ser realizado com segurança sobre aquela região, a menos que as defesas aéreas do Irã sejam totalmente desmanteladas. E especialistas dizem que um único ataque pode não ser suficiente para destruir completamente esta instalação. A destruição total requer ondas de ataques, uma após a outra. Por algumas avaliações, mesmo que as bombas não consigam colapsar completamente a instalação, apenas cortar a energia para as centrífugas ou desativar a ventilação já seria considerado um sucesso. Quando o alvo militar mais crítico de um país só pode ser destruído por ataques repetidos, mesmo com a bomba mais poderosa do planeta, atacar esse alvo não é uma operação, mas uma campanha completa. E essa é a verdadeira razão por trás do plano de 15 dias. Porque Fordo é apenas a mais famosa das dezenas de instalações que o Irã enterrou no subsolo. Então, o que exatamente está na lista de alvos desta campanha de 15 dias? O programa subterrâneo do Irã não está concentrado em um único ponto. É uma rede dispersa pelo país em montanhas e massas de granito. Quando abrimos este mapa região por região, fica claro por que os planejadores dos Estados Unidos estão tão pressionados. No centro está o coração nuclear do Irã, Natanz, aproximadamente 250 km ao sul de Teherã. Por muitos anos, a espinha dorsal do enriquecimento do país e seu local de centrífugas mais fortemente guardado. E apenas 1,5 km ao sul, algo muito mais inquietante está sendo construído, conhecido localmente como Montanha Pickaxe, uma nova instalação esculpida de 80 a 100 metros abaixo da rocha de granito. Isso é ainda mais profundo do que Fordo. Tão profundo que especialistas avaliam que foi escavado para se esconder além do alcance confiável das bombas destruidoras de bunkers existentes. O complexo de Isfahan é o coração da produção e montagem. Pershing, perto de Teherã, é um local associado a experimentos nucleares que foi atingido novamente apenas em março passado. Além dos locais nucleares, estendem-se as cidades de mísseis que escondem o arsenal de mísseis balísticos do Irã, e estes também estão a metros de profundidade, no oeste dentro das montanhas Zagros, Khorramabad. Ao norte, a base de Kermanshah é escondida no Canyon Kenasht, abrigando mísseis balísticos do tipo Qiyam e Fateh. No noroeste, em torno de Tabriz, túneis equipados com silos de lançamento vertical. No sudoeste, perto de Shiraz, um complexo onde 4 entradas de túneis separadas podem ser vistas em imagens de satélite. Ao longo da costa sul do país, em torno de Haji Abad e Bandar Abbas, encontram-se bases navais de mísseis esculpidas na rocha, capazes de lançar mísseis diretamente de posições verticais ocultas, a fonte física da capacidade do Irã de ameaçar Hormuz. E as instalações de produção que alimentam toda essa rede estão concentradas em Parchin e Kodir, na província de Teherã. Olhando para essa imagem, a realidade enfrentada pelos Estados Unidos emerge. O alvo não é um único edifício, é uma rede de verdadeiras cidades subterrâneas espalhadas por centenas de quilômetros, cada uma protegida por metros de rocha e concreto, algumas a profundidades que bombas não conseguem alcançar. Quando os ativos militares mais valiosos de um país estão escondidos tão profundamente e tão dispersos, apagá-los do mapa em uma única noite é quase impossível. E essa é precisamente a aritmética implacável por trás do número 15 dias. Então, se essas instalações já foram atacadas uma vez, por que a ameaça ainda está em pauta? A resposta está na lição que o Irã tirou da guerra. Após os ataques de 2025, o Irã decidiu mover seu programa nuclear ainda mais para o fundo, de forma ainda mais secreta. De acordo com avaliações ocidentais e israelenses, a conclusão mais importante que o regime tirou da guerra foi esta: para escapar dos olhos dos inspetores internacionais e dos satélites de inteligência, transferir o restante do programa para novas instalações subterrâneas. Em outras palavras, as bombas destruíram uma fortaleza, mas o programa foi ainda mais para o subsolo. E o tempo está a favor do Irã. Segundo a avaliação de especialistas, com seu estoque de urânio enriquecido, o Irã se aproximou de um limiar onde, se decidir, poderia produzir o material necessário para muitas ogivas nucleares em pouco tempo. Esta questão de limiar pode parecer um detalhe técnico, mas é, na verdade, o relógio de toda a crise. Uma vez que o urânio é enriquecido além de um certo nível de pureza, atingir o grau de armamento torna-se mensurável em dias.
Esta é a resposta para a pergunta do porquê agora. Cada mês que passa significa que o Irã se aproxima um pouco mais do limiar e esconde suas instalações um pouco mais fundo. Para os Estados Unidos, a equação é implacável. Quanto mais espera, mais inalcançáveis se tornam os alvos e mais oportunidades o Irã encontra para reconstruir. Até o porta-voz das forças terrestres do Irã declarou abertamente que eles exploraram totalmente os períodos de cessar-fogo para importar novos equipamentos e reparar sistemas danificados. Quando um país declara abertamente que usa todo o tempo que ganha contra você para se rearmar, esperar se torna uma opção cada vez mais custosa para o outro lado. O plano na mesa hoje é construído precisamente com essa lógica de campanha. Preparada enquanto o Qatar medeia negociações em andamento, esta operação é um plano de aniquilação massiva de aproximadamente 15 dias, cobrindo cerca de 15 instalações subterrâneas críticas espalhadas pela geografia do Irã. A escala crítica aqui é esta. Esta não é uma incursão de uma única noite ou um ataque limitado a alguns alvos. É uma campanha aérea em grande escala, cobrindo dezenas de instalações espalhadas pelo terreno do Irã, durando dias, consistindo em ondas de ataques uma após a outra. O anúncio das Forças Armadas dos Estados Unidos de que estão prontas para uma série de ataques visando a infraestrutura nuclear do Irã e a inclusão de usinas de energia e refinarias de petróleo entre os alvos prioritários em uma possível campanha mostram que este plano não ficou apenas no papel, e por trás deste plano está uma lógica militar muito clara. O aviso de um general americano aposentado sobre isso é impressionante. Se você vai lançar uma campanha aérea, tem que terminá-la. Caso contrário, assim como aconteceu no Vietnã na década de 1960, o inimigo usa cada pausa para reparar e reconstruir seus sistemas, e a campanha se mostra ineficaz. É por isso que o plano é projetado para atingir alvos em uma sequência contínua. A lista de alvos não se limita a instalações nucleares também. Radares costeiros, sistemas de mísseis antinávio, os elementos que ameaçam o tráfego em Hormuz, rotas de abastecimento e infraestrutura de energia estão todos na lista. Mas cada elo nesta ampla lista de alvos carrega um risco separado de escalada, porque cada novo ataque poderia trazer uma nova salva de mísseis do Irã em resposta, e essa resposta visaria diretamente as bases dos Estados Unidos e seus parceiros no Golfo. Quanto mais abrangente for uma operação, mais ampla será a resposta que ela desencadeia, e essa é precisamente a equação que mais desafia os planejadores. E é aqui que surge a maior vulnerabilidade da América, e essa vulnerabilidade não está nos mísseis do Irã, mas nos próprios depósitos da América. Ao longo de meses deste conflito, os estoques de defesa antimísseis dos Estados Unidos se deterioraram seriamente. Segundo a avaliação de um think tank independente, os Estados Unidos agora têm menos de 827 interceptores Patriot e menos de 278 interceptores TAAD restantes. De acordo com fontes, essas estimativas estão bastante próximas dos números internos do governo. Os números são ainda mais impressionantes. De acordo com essas avaliações, cerca de 65% dos interceptores Patriot e mais de um terço dos TAADs já foram gastos. Além disso, diz-se que os Estados Unidos consumiram quase metade de seu estoque global de mísseis de cruzeiro Tomahawk desde o início da guerra. Nos primeiros 16 dias, 535 Tomahawks foram disparados a um custo de aproximadamente 2 bilhões de dólares. E reabastecer esses estoques não é fácil. Mesmo que sejam encomendados hoje, um míssil Patriot leva mais de 2 anos para chegar, e para os sistemas mais sofisticados, esse período chega a 3 a 4 anos. É aqui que bate o coração oculto da crise. Cada nova onda de ataques desencadeia uma resposta iraniana. Cada resposta consome mais dos mísseis defensivos da América, e esses mísseis não podem ser substituídos. É por isso que o verdadeiro pesadelo do Pentágono não é o Irã, mas sim que esses estoques também são necessários para uma possível crise contra a China no Pacífico. Quando o apetite de uma superpotência por ataque esgota seu próprio estoque defensivo, o verdadeiro limite para essa potência não é a força do inimigo, mas o fundo de seu próprio arsenal. A verdadeira carta do Irã contra esse desequilíbrio de poder não é militar, mas geográfica. O Estreito de Hormuz, a estreita via marítima pela qual passa uma grande parte do petróleo mundial, é a maior alavanca do Irã sobre a economia global. E o Irã joga essa carta habilmente. Enquanto a proteção de escolta da Marinha dos Estados Unidos significa que não pode mais cortar efetivamente o tráfego marítimo, continua criando incerteza constante ao lançar um drone ou míssil de vez em quando. O efeito é mais econômico do que físico. Cada ataque eleva os preços do petróleo, faz os prémios de seguro marítimo dispararem, até mesmo torna temporariamente alguns navios impossíveis de segurar.
A parte sutil é esta, porque em países como a China e a Índia, o seguro é amplamente controlado pelo Estado, seus navios podem navegar com muito menos risco, o que significa que, enquanto o Irã concede um privilégio de passagem aos seus amigos, ele faz com que os custos de frete disparem para países que não têm um acordo direto com ele. Este jogo de incerteza dá ao Irã o poder de abalar os mercados de petróleo com um único drone ou ameaça. Desta forma, o Irã detém não apenas uma via navegável, mas os terminais nervosos do comércio global. E o objetivo de longo prazo do Irã é precisamente este: estabelecer controle permanente sobre o estreito e ganhar influência sobre a economia mundial. Quando um país pode abalar a economia global apenas criando incerteza, sem fechar completamente uma via navegável, sua verdadeira arma não são navios, mas o próprio medo. A segunda grande estratégia do Irã é espalhar a pressão não diretamente sobre os Estados Unidos, mas sobre todos os parceiros da América na região, o que os especialistas chamam de escalada horizontal. A lógica é simples, mas eficaz. O Irã quer deixar os países vizinhos tão desconfortáveis que eles não queiram mais hospedar forças americanas em seu território. Esta é uma maneira de afastar os Estados Unidos da região passo a passo. E quanto mais longe as aeronaves tiverem que ser baseadas do Irã, mais difícil se torna sustentar uma campanha aérea contínua. Os traços dessa estratégia estão por toda parte. A Jordânia anunciou que interceptou 5 mísseis vindos do Irã. O Egito relatou que uma instalação de energia foi alvo de um ataque de drones. Posições dos Estados Unidos no Kuwait foram atingidas, e os Houthis, no Iêmen, adicionaram uma segunda frente ao fechamento de Hormuz ao atacar o tráfego marítimo no Mar Vermelho. Tanto que 6 petroleiros sauditas tiveram que navegar ao redor da África para escapar deste bloqueio, acrescentando semanas às suas viagens. O resultado mais concreto dessa pressão aparece ao longo da fronteira Irã-Iraque. Em um processo que os especialistas descrevem como desbaatificação, Washington está retirando suas tropas restantes em torno de Erbil, retirando baterias de defesa aérea Patriot e sistemas de radar porque esses sistemas se tornaram o principal alvo dos mísseis precisos do Irã. O que é impressionante é que essa onda começou com alvos perto da costa iraniana e avançou passo a passo em direção à fronteira israelense. Ou seja, o Irã está conseguindo afastar fisicamente os Ebereen Seer da região. O Ministério das Relações Exteriores do Irã foi um passo além, declarando abertamente que espera uma possível operação terrestre dos Estados Unidos. O Irã chegou até a ir além da região. Avisou países europeus como Chipre e Bulgária para não abrirem seu território como bases para os Estados Unidos. Há uma capacidade real por trás desses avisos. Os mísseis balísticos de maior alcance do Irã podem, em teoria, alcançar toda a Europa Oriental. Mas a avaliação comum de muitos especialistas é esta: essa escalada horizontal pode sair pela culatra para o Irã. Afinal, quanto mais Estados árabes o Irã desestabiliza, mais esses Estados podem em algum momento se unir em uma coalizão contra o Irã para sua própria segurança, em vez de pressionar os Estados Unidos. Quanto mais ampla for a área em que você espalha o fogo, mais você corre o risco de abrir frentes contra si mesmo. É aqui que surge um problema inesperado que complica o plano da América: a relutância de seus aliados. A avaliação do general aposentado Jack Keane sobre isso é extremamente clara. Segundo Keane, quando os Estados Unidos estavam prontos para forçar a abertura do Estreito de Hormuz, a Arábia Saudita se recusou a permitir que a América usasse suas bases aéreas e espaço aéreo, e até tentou ativamente impedir a operação. O comentário direto de Keane foi este: as monarquias do Golfo não têm intenção de arcar com o custo, as possíveis perdas e os danos que poderiam ocorrer às instalações de petróleo necessários para livrar a região da agressão do Irã. Eles querem que os Estados Unidos e Israel paguem esse preço, e não é apenas relutância. Keane afirmou que alguns países mediadores estavam favorecendo o Irã contra os Estados Unidos, fornecendo ao governo informações falsas sobre as verdadeiras intenções de Teherã. Uma consequência concreta dessa desconfiança também se seguiu. Trump retirou o Paquistão da lista de mediadores por completo. A avaliação de Keane sobre isso também foi direta. Como poderia o Paquistão, uma parte que favorece o Irã contra a América, permanecer como mediador? Portanto, os Estados Unidos devem lidar não apenas com o Irã, mas com a timidez de seus próprios aliados e a falta de confiabilidade dos mediadores. No fronte israelense, o quadro é diferente. Autoridades israelenses expressam satisfação com o progresso militar contra o Irã, mas esperam que os Estados árabes façam mais em vez de ficarem à margem. Portanto, os Estados Unidos devem lidar com essa tensão entre parceiros do Golfo tímidos de um lado e um Israel mais agressivo do outro, além da falta de confiabilidade dos mediadores.
Mas há um outro lado da moeda. Esses mesmos estados do Golfo começam a mudar sua postura quando sua própria infraestrutura é ameaçada diretamente. Quando suas próprias instalações de petróleo foram atacadas por grupos apoiados pelo Irã, a Arábia Saudita juntou-se aos Estados Unidos para atacar alvos no Iraque em retaliação. Uma coalizão é formada menos por um inimigo comum do que por um senso comum de ameaça. E à medida que a pressão do Irã aumenta, esse senso de ameaça torna-se cada vez mais pronunciado no Golfo. A dimensão menos discutida, mas talvez mais decisiva deste quadro, é a sombra das duas grandes potências que estão por trás do Irã, China e Rússia. O aviso do general aposentado sobre isso é muito claro. Enquanto esse reforço continuar chegando, os Estados Unidos não podem avançar nas negociações nem realmente eliminar a capacidade do Irã. O exemplo público mais concreto são os 300 a 400 mísseis de defesa aérea portáteis de fabricação chinesa supostamente enviados ao Irã. Mas, segundo especialistas, isso não é tudo o que está chegando. Informações de alvo, motores de drones e combustível para foguetes também fazem parte desse fluxo. E a evidência concreta mais impressionante desse apoio foi vista no campo. Os mísseis balísticos Zolfaghar do Irã agora são guiados pelo sistema de navegação por satélite criptografado da China, e graças a isso, eles mantêm uma alta taxa de acerto, apesar das defesas de interferência eletrônica dos Estados Unidos. Em outras palavras, o apoio da China não é teórico. Isso permite diretamente que os mísseis do Irã atinjam bases dos Estados Unidos com mais precisão. Isso mostra por que a questão não é meramente um conflito entre os Estados Unidos e o Irã. Se Pequim se alinha ao lado do Irã a ponto de fornecer hardware de nível militar ou seus componentes críticos, isso dá a Teherã uma tábua de salvação, um verdadeiro telefone amigo. E se a China se juntar à Rússia, que já trabalha de perto com o Irã, surge um problema muito maior, que pode até se espalhar para o Pacífico. Quando um conflito regional é alimentado pelo apoio das grandes potências por trás dele, deixa de ser regional, transforma-se no palco de uma luta de poder global. Na sombra de toda essa escalada militar, há também uma frente diplomática, e essa frente se assemelha a um teatro que ambos os lados estão jogando com muito cuidado. Trump diz que as negociações estão prosseguindo a pedido do Irã, apoiado pela Arábia Saudita, pelos Emirados Árabes Unidos e pelo Catar em particular, com foco primeiro na abertura do estreito e, em uma segunda fase, em abordar a capacidade nuclear. O Irã, em público, declara que não está conduzindo negociações diretas com os Estados Unidos, apenas se reunindo com Omã sobre o estreito. Essa contradição é essencialmente o resumo da estratégia do Irã. Recusa a negociação direta para não parecer fraco no fronte interno, mas mantém contato indireto através de mediadores como Omã, Catar ou Turquia. A fórmula que está se formando através do canal de Omã também é notável. Um terceiro corredor intermediário que não depende nem da rota controlada pelo Irã no norte, nem da rota apoiada pelos Estados Unidos no sul. Mas o Irã acrescenta uma ressalva crítica a essa fórmula. O arranjo é projetado como uma questão de soberania, ainda dando a ele a autoridade para determinar qual navio pode entrar no Golfo Pérsico. Em outras palavras, o Irã oferece um compromisso técnico por um lado, enquanto preserva seu controle sobre o estreito por outro. Enquanto isso, Trump um dia diz: um acordo está muito próximo, e na manhã seguinte chama a liderança do Irã de incrivelmente falsa. Uma negociação em que ambos os lados estão simultaneamente na mesa e no campo se assemelha a uma corrida para ganhar tempo em vez de uma solução genuína. E quem vence essa corrida geralmente só é compreendido quando já é tarde demais. Quando você junta todas essas peças em uma única imagem, uma verdade emerge. Nesta crise, não é apenas o Irã, mas também os Estados Unidos que estão encurralados. O dilema do Irã é claro. Suas instalações nucleares estão sob ameaça, sua economia está lutando contra sanções e cada escalada o isola ainda mais na região. Mas o dilema da América é pelo menos tão real. De um lado, estoques de mísseis esgotados e aliados tímidos. Do outro, alvos escondidos a 90 metros de profundidade, e o risco de que cada ataque abale a economia mundial e espalhe a guerra por toda a região. E além disso, a sombra cada vez mais pronunciada da China e da Rússia por trás de tudo. É aqui que a retórica da última chance de Trump ganha significado, precisamente no centro deste duplo dilema. Pode ser tanto uma tentativa de ganhar tempo quanto uma demonstração de força. Uma campanha militar completa esgotaria os estoques, faria os preços do petróleo dispararem e desencadearia uma escalada sem resultado garantido.
Mas a diplomacia também ganha tempo, e o Irã pode estar usando esse tempo para esconder suas instalações ainda mais fundo. A parte mais perigosa deste cenário é exatamente esta. Ambas as opções, o ataque e a negociação, carregam riscos sérios e nenhuma oferece uma saída segura. Além disso, a pressão do tempo força ambos os lados a uma escolha cada vez mais acentuada a cada dia que passa. Esperar significa aprofundar as instalações para o Irã e desgastar o arsenal para os Estados Unidos. A única certeza é esta: o Oriente Médio está em uma encruzilhada mais crítica do que há muito tempo, e cada passo dado nos próximos dias pode moldar talvez a próxima década da região. Talvez a verdadeira lição da história seja esta: lançar uma campanha aérea é fácil, mas terminá-la contra um inimigo escondido sob as montanhas com grandes potências por trás dele é muito mais difícil. E a decisão sobre se esse fósforo vai pegar está sendo tomada nos próximos dias em ambas as pontas do pavio, em Washington e Teherã, ao mesmo tempo. Então, o que você acha? A última jogada de Trump é uma pressão que realmente trará o Irã para a mesa de negociações ou o início de uma escalada que arrastará toda a região para uma guerra muito maior? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter informado sobre este tipo de análise especial de guerra e geopolítica da PPR Global, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher.